Depois eu falo. Graça e paz, que o nosso bondoso Deus nos ajude no dia de hoje, né? Porque hoje, esse é o dia que o Senhor fez, né? E temos que agradecer porque nós estamos em pé, nós deitamos, dormimos, acordamos e levantamos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Queremos agradecer. Eu queria pedir à irmã Disse que esteja orando para a gente dar início à nossa EBD e que Deus nos ajude nessa lição, né? Porque é uma lição muito rica, muito preciosa. Vamos orar, então, irmã Disse? É verdade, Senhor. E a ela, Senhor, de falar a tua palavra, Senhor, que nós possamos entender o que o Senhor quer nesta manhã para que nós ouçamos, ó Pai, para que nós podemos, Senhor, estar sempre estudando a tua palavra, Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para falar para nós, ó Pai. Amém. Cuida desse dia, desta manhã abençoada, Senhor, o Senhor nos deu uma noite boa de sono e agora o Senhor nos presenteou com esse dia muito maravilhoso. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles irmãos que estão viajando, aqueles irmãos que estão assistindo pela internet, ó Pai, cuida de cada um, da vida do pastor, desta igreja, Senhor, cuida do nosso país, Senhor, cuida de cada um de nós, Pai. Essa oração que eu faço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, eu queria que os irmãos abrissem lá em 2 Samuel. Aqui na lição, eles estão pedindo, a partir do capítulo 2, né, de 1 até o 19. Mas a gente vai avançar um pouquinho mais nessa lição aqui. Eu não sei se está... Não está passando. Então, eu vou... Ah, tá. 2 Samuel, a partir do capítulo 2, e vamos até o versículo 32. A lição está pedindo até 19, mas nós vamos até o 32. Eu vou começar e os irmãos, se puderem me ajudar, quem não quiser acompanhar na televisão, acompanhe na Bíblia de vocês, podem ler, não tem problema nenhum não, tá? Então, vamos lá. Passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom? Respondeu o Senhor. Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Aionã, de Jezreel, Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que executaram a Saul. Então enviou Davi a mensageiro, o homem de Jaabe de Gileade, e disse-lhe: bendito seja vós o Senhor, que fizeste tal beneficia o nosso Senhor Saul e sepultasse. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação.
Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já foi ungido rei pela tribo de Judá. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e fez passar a Mahanaim. E constituiu rei sobre Gileade e sobre os Rofinitas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Na idade de 40 anos, Elas, o Jambolete, filho de Saul, começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos, mas da casa de Judá se enviou de Davi. E foi o número dos dias de Davi, reinou em Hebron sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruí, e os servos de Davi. Se encontraram uns com os outros, perto do tanque de Gibeon, e pararam esses dessas bandas do tanque, e os outros daquela banda do tanque. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o assunto para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e ficou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Eucate Azurim. Recebeu-se naquele dia uma turba peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras modelos que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou de trás de Abner, nem para a direita e nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com a ponta da lança, pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, caiu ali, e morreu naquele lugar mesmo. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Ama, de fronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner mudou para Joabe. O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Como é que você vai mudar o seu exército para parar de perseguir os seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, se tivesses falado, já desde pela manhã, o povo teria cessado, cada um de seguir a seu irmão. Eduardo todo o povo parou, e não seguiram mais Israel, tampouco se deixaram mais. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército e viram que faltava
estava dizendo que faltavam 19 soldados, além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas, que já estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Amém. Irmãos, a lição aqui, o título de hoje fala sobre Davi, o rei. Hoje vai especificar. Davi não assumiu o trono enquanto Saul estava vivo. Teve várias oportunidades para matar Saul e não o fez. E tudo o que ele fazia, primeiro ele perguntava ao Senhor. E aqui no início da lição, quem está com a revista aí, ou quem estudou ou não teve tempo, a lição ele dá um norte aqui. O alvo da lição é perceber como Deus cumpre cabalmente os propósitos que tem para a vida de quem depende totalmente dele. A lição, se nós olharmos desde Gênesis até Apocalipse, elas estão interligadas. Se a gente observar, fé, obediência, perseverança e esperança caminham juntas. Não tem como fazer isso. Tanto a fé como a obediência, a perseverança, a esperança e aprender a esperar, elas estão entrelaçadas. Se você romper uma, rompem-se todas. Essa lição me impactou porque lá na página 24, bem no final, eu vou fazer uma pergunta e eu achei muito interessante a questão da obediência. Desde quando a gente começou a estudar Gênesis, e outros livros também, a gente nota a questão da obediência, a questão de você esperar, a questão de você chegar para o Senhor e perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer que faça? Aí um vai me perguntar assim: mas e quando eu estou no trabalho? Tem uma questão, de repente, para resolver. Chegou, vamos dizer entre aspas, assim, uma bomba na minha mão porque eu tenho que resolver aquilo em 10 minutos. Ou em 5 minutos. Chegar, olha a Deus, Senhor, como é que eu vou conduzir isso aqui? Como é que eu vou fazer com isso? E muitas das vezes nós não fazemos isso e colocamos a nossa percepção, a nossa visão humana para resolver aquilo lá. E aqui no início da lição, ele fala que Davi foi ungido por Samuel ainda jovem, na casa de seu pai, e serviu como líder no exército de Saul. Quando Saul soube que tinha sido rejeitado por Deus e que Davi havia sido escolhido no lugar dele, tudo fez para eliminá-lo. Davi foi livrado das mãos de Saul várias vezes e nunca aceitou matar o rei, embora houvesse oportunidades quando teria sido muito fácil fazê-lo. Estava foragido entre os filisteus quando Saul foi morto. Logo voltou para sua terra natal. Passo a passo foi confirmado como rei, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Oportunidade para matar Saul? Teve. Mas na visão de Saul, no pensamento de Davi, ele era Saul, ungido do Senhor. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Davi começou o seu reinado bem. Ele pediu orientação ao Senhor. Só que a soberba, a arrogância, a altivez foi tomando conta do seu coração. E ele foi se afastando do Senhor. E Deus olhou para o coração de Saul. Assim como ele olhou para o coração de Saul, ele olha para o seu coração, para o meu coração. E é para o nosso coração que ele responde. E a gente tem que aproveitar essas ricas lições que nós estamos tendo nas EBDs daqui
para colocar em prática e refletir. Será que eu também estou fazendo a mesma coisa? Se nós olharmos toda a Bíblia, só mudou a época, o ano e os personagens. Tudo continua do mesmo jeito. A arrogância, a petulância, a corrupção. A corrupção não só tem aqui no Brasil ou aqui hoje no mundo. Já existia lá. Só que a Bíblia nos ensina a perseverar, a orar, a ter fé, a ter esperança. E a nossa esperança está em quem? Jesus. Então, essa lição ela é muito rica. E no primeiro tópico aí, vou falar sobre o rei sobre Judá. Davi só voltou para o território de Judá após consultar ao Senhor. Essa é a primeira questão que eu quero ver aí com vocês. Davi, ele não voltou sem antes perguntar ao Senhor. Será que muitas das vezes nós estamos fazendo isso? Ele colocou aqui, observa que o narrador primeiro lembra do fim da vida de Saul, a morte de Saul e seus filhos no monte de Gilboa, né, que está lá em 1 Samuel 31. Davi estava em Ziclague, soube da notícia da morte de Saul, porém, em vez de se alegrar, ele lamenta o ocorrido e executa o homem que alega ter matado Saul. Ele não se alegrou. E muitas das vezes eu já vi pessoas, tomara que o fulano de tal morra, tomara que o ministro tal morra. E nós estamos tendo um exemplo aqui, que a Bíblia também fala lá em 2 Timóteo, nós temos que orar pelas nossas autoridades, independente de quem está lá, independente se causa um estrago. A Bíblia nos ordena a orar, a Bíblia nos ordena a perseverar e a descansar no Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. E ele não se alegrou com isso, muito pelo contrário, ele se lamentou, Davi. No capítulo 2, Davi é ungido rei de Judá, nós lemos aqui, né? Ele é ungido rei de Judá. E nesse tópico 1, rei sobre Judá, Davi só voltou para o território de Judá após consultar o Senhor. Pode colocar lá para mim, 2 Timóteo, 2 Samuel 2, de 1 a 3. Aí, aqui, nós lemos. Ele perguntou ao Senhor, eu devo ir para uma das cidades de Judá? Então, um exemplo para nós hoje. Eu devo fazer isso? Será que é da sua vontade? E o Senhor respondeu a ele que sim. Davi perguntou para qual delas? Para qual cidade? E Deus respondeu, para Hebrom. No versículo 2 ele diz, então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoã, né, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Essas duas mulheres eram dessa região de Hebrom. No 3 ele fala, Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Até no cuidado com seus soldados e suas famílias, Davi teve esse cuidado. Ele não cuidou só da família dele. Ele também cuidou dos seus soldados e também da sua família. Só que ele perguntou antes, Senhor, é da sua vontade? É para mim ir fazer isso? E muitas das vezes a gente não faz esse tipo de pergunta. Qual é o médico que o Senhor quer que eu vá, Senhor? Qual é o tratamento certo para fazer? Senhor, eu estou orando da maneira certa pela minha igreja? Eu estou orando da maneira certa para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para os professores da EBD, principalmente da parte infantil? Será que eu estou orando com fervor, clamando ao Senhor, Senhor, ajude essas crianças e os pais dessas crianças a trazerem seus filhos? Que o mundo está aí, querendo tragar, querendo destruir a palavra de Deus de todas as formas.
E essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Lá no final ali do capítulo, na revista, na página 24, ele pergunta assim: a história de Israel para nós hoje. Que profissão devemos seguir? Com quem devemos nos casar? Onde morar? É possível ser orientado pelo Senhor hoje em decisões que precisamos tomar? Consideremos como o Senhor direcionou as decisões de Paulo e seus companheiros que resultaram na chegada do Evangelho aos Filipenses. Vamos ver lá em João 16, versículo 13. Olha lá. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Trazendo para nós hoje, será que nós estamos ouvindo o Espírito da verdade? Né? Será que nós estamos ouvindo o Espírito da verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que nós estamos querendo conhecer a verdade? Tem um livro do John MacArthur, que o título do livro é o seguinte: A Guerra pela Verdade. E hoje, se nós olharmos para o mundo inteiro, nem vamos colocar o Brasil não, o mundo inteiro, há uma guerra pela verdade. Agora estão querendo trocar a verdade pela mentira. Trocando o que é certo pelo errado, e o errado agora passa a ser certo. Vai dando um negócio na gente sempre. Nós somos seres humanos. Vai dando uma angústia, vai dando um desconforto. Mas aí eu lembro das orações, que é a nossa arma. É a arma que nós temos, é a oração. Podem fechar as igrejas, e com certeza um dia isso vai acontecer. Eu espero que ainda dure um bom tempo, as igrejas também. Mas vai chegar uma hora que as igrejas vão fechar. E nós vamos estar firmes orando em casa, clamando ao Senhor pelos nossos irmãos, pelas nossas crianças, pelos nossos netos, pelos pais que estão criando essas crianças. É uma reflexão. Essa lição, ela é muito rica, porque a primeira coisa que fala aqui, ele não voltou para o território de Judá enquanto ele não consultou o Senhor. Sirva de exemplo para cada um de nós. Porque às vezes a gente faz as coisas e não pede a orientação do Senhor. E essa lição, ela, por ser muito extensa, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder aqui, mas eu gostaria que, um pouquinho antes de eu terminar a aula, que os irmãos compartilhassem também. Me ajudar a crescer, a enriquecer mais essa lição. E aí ele fala sobre isso, né? Já não sendo perseguido por Saul e com Ziclag, quem mata, Davi, depois de consultar ao Senhor, vai para a região de Hebrom com sua família e seus homens. Suas mulheres eram da região e ele havia enviado parte do despojo da batalha contra os amalequitas aos anciãos da região. Está registrado lá em 1 Samuel 30, de 26 a 31. Hebrom era a cidade mais importante do sul de Judá e não ficava muito longe de Belém. Em 2 Samuel 2, de 4 a 7, que nós lemos aqui, ao que parece, Davi está se apresentando como sucessor de Saul e sugerindo que Jabes e Gileade entrassem em um acordo com Judá. Gileade, no entanto, logo se torna parte do reino de Isbosete. Davi não é motivado pela mera política quando envia mensageiros a Jabes e Gileade. Ele é movido pela fidelidade deles para com seu soberano mútuo, e deseja recompensá-lo com bênçãos do Senhor e com seu próprio trabalho em favor deles. Vamos ver lá em Romanos 8, 14.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer ser filha de Deus, não é? Você quer ser filho de Deus. Então, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Aqueles que se rendem ao Espírito são filhos de Deus, isto é, eles pertencem verdadeiramente à família de Deus. Esse é o exemplo que Davi está nos dando para nós hoje. Em Atos também, ele fala que Paulo é chamado à Macedônia por orientação divina. Paulo foi levado à cidade de Troade, onde recebeu uma visão que orientava a testemunhar na província grega da Macedônia, ou seja, levar a palavra do Senhor. Está lá registrado em Atos 16, de 6 a 10. E já no tópico 2 aqui da revista, na página 25, rei sobre todo o Israel. Ele faz aqui no caso aqui, o autor, ele faz um breve relato aqui sobre Davi, O restante de Israel, porém, andava sobre a casa de Saul, Abner, capitão do exército de Saul, tomou a Esbozete, filho de Saul, e constituiu rei sobre todo Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. Uma coisa que eu acho interessante aqui é que não foi Deus que colocou Esbozete para ser rei. Quem colocou foi Abner, constituiu ele. Ele em nenhum momento chegou. Só que se a gente olhar, essa tribo de Israel e a tribo de Judá, houve uma separação. E não era para acontecer isso, porque isso não estava no plano de Deus. Eles todos eram irmãos. Todos eram irmãos. Trazendo para nós hoje, quantos irmãos aí a gente deixou de se falar? Não é deixar de se ver, não, porque a minha irmã mora longe também, a gente está sempre em contato, mesmo que de vez em quando. Mas eles não, eles brigaram mesmo, eles se separaram mesmo. E quantas vezes a gente, até, não só com a nossa família, com os nossos irmãos, mas com parentes, vizinhos, não vou falar, não quero falar. As atitudes deles são totalmente erradas. Você tem orado pelos seus vizinhos? Tem uma irmã aqui que falou para mim, e eu fiquei bem impactada quando ela disse, eu já estava orando pelos meus vizinhos, estou orando muito mais. Ela está bem pertinho de mim aqui, não vou mencionar o nome, mas ela disse, eu estou orando pelos meus vizinhos. Nós temos orado pelos nossos vizinhos? Pela nossa rua? Porque o vizinho não é só onde mora quem mora em prédio, não. O vizinho não é só aquele que mora na casa do lado direito, na casa do lado esquerdo, ou que mora em frente. O vizinho, além disso, é a rua toda. É a vizinhança do bairro. E muitas das vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo. A igreja está aqui. Alguns moram perto da igreja, outros moram um pouco mais distantes. Mas nós temos orado pela nossa vizinhança? Temos orado para que essa igreja seja luz nesse bairro e nos bairros circunvizinhos? Mas eu moro lá no Sítio Cercado, eu moro no Xaxim, eu moro lá no Bairro Novo. Não importa. Pode morar lá em Almirante Tamandaré, lá em Colombo, se você vem para cá, porque você se sente bem aqui. Ore também pelos seus vizinhos lá. Não é só aqui, ore também pelos que estão lá. E houve essa divisão. E Deus não quer a família dividida, Ele quer a família unida. Não precisa se ver todo dia, mas Ele quer a família unida. Em oração. Nós temos um grupo aqui do WhatsApp, misericórdia. Nós temos um grupo aqui do WhatsApp, estão lá orando, pedindo oração. Irmão, ore por fulana, que está doente, porque faleceu, porque está em luto, porque está doente, precisa de oração. Pode não orar na hora, mas anota. Quem ora de manhã, ou à tarde, ou à noite, pega e anota, faça as suas orações. Mas não deixem de orar, porque ela é a única arma que nós temos
E essa o inimigo não pode tomar. Mesmo que a gente esteja deitado numa cama, sofrendo, essa é a única arma que o inimigo não pode tomar, é a oração. E lá mais embaixo ali, no versículo, na página 25, continuando, os homens liderados por Joabe fizeram guerra contra os homens de Israel, liderados por Abner, até que ele pediu uma trégua, eram todos irmãos. A certa altura, Abner se deitou com uma concubina de Saul, e Isbosete lhe chamou a atenção por isso. Furioso, Abner abandonou Isbosete, declarando: assim faça Deus a Abner, como jurou o Senhor a Davi, não fazer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Betseba. Está lá registrado em 2 Samuel 3, de 9 a 10. Continuando, ele diz assim: dito e feito, Abner mandou mensageiros a todas as autoridades de Israel e falou especialmente à tribo de Benjamim, tribo de Saul, que aceitasse a Davi como rei. Isso foi feito, embora Abner tenha sido cruelmente morto por Joabe. A gente sabe por que Joabe matou Abner, né? Porque ele matou o seu irmão. E logo depois, Isbosete, filho de Saul, foi assassinado. Representantes de cada tribo chegaram a Davi e citaram 3 razões para reconhecerem Davi como seu rei. Lá na página 26 tem as 3 razões. Aceitar o fato que Davi era um israelita, somos do mesmo povo de quem tu és. O segundo, ele diz: reconheceram que Davi, no tempo do rei Saul, foi aquele que liderou Israel nas batalhas. E o terceiro tópico, ele diz: mas a razão principal pela qual aceitaram foi: o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Está lá em 2 Samuel, registrado em 2 Samuel 5:2. Deus falou isso e foi o suficiente. Davi reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá e em Hebrom, e 33 anos sobre todo Israel e Judá. Aí a gente vê aqui, ele reinou 7 anos, né? E 6 meses em Hebrom. Ele reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre todo Judá. Mas antes disso ele teve que passar um sufoco, né? Mesmo passando sufoco, ele não desobedeceu a Deus. E tudo ele pedia a orientação do Senhor. Ele errou. Lá na frente a gente vai ver alguns erros dele. Mas, trazendo para nós hoje, quem é que não erra aqui? Eu sou a primeira a levantar a mão. Todos nós erramos. Só que Davi dá um exemplo que ele se arrependia e ia buscar o Senhor. Será que nós estamos buscando o Senhor toda vez que a gente erra? Será que nós paramos? Senhor, eu errei nisso aqui, me perdoa. Eu oro e peço perdão ao Senhor. Temos orado pela nossa igreja, pelo pastor. Temos orado pela família do pastor. Temos orado pelos líderes dessa igreja, pelos professores, pelas nossas crianças. A minha preocupação maior hoje é com as crianças, é com os adolescentes, é com os jovens. Porque aquele que já conhece a palavra de Deus e se desvia, porque eles estão sendo orientados ainda. Nós já conhecemos isso aqui. E quantas das vezes a gente cai? Por não pedir orientação, por não pedir o direcionamento do Senhor. É a mesma coisa que você pegar uma criança de 1 ano, tem neto pequeno aí, de 1 ano, 2 anos aí, você tem que estar orientando. Não coloca o dedo na tomada.
Não puxa a toalha, porque vai se machucar, porque tem troço em cima da mesa, vai cair. E Deus faz conosco a mesma coisa. Constância não vai por esse caminho. Valdete, siga por esse caminho. Yolanda, veja o que você está fazendo. Deus fala com a gente nas nossas orações. É que muitas das vezes a gente não quer escutar, porque a gente acha que, humanamente falando, não, eu vou conseguir resolver isso. A gente não resolve nada pela nossa força. Tudo é do Senhor, tudo é para Ele. Nós fomos criados para a glória dEle, não para a nossa. E é difícil, porque nós somos seres humanos, a gente acha que a gente pode fazer tudo. Aí quando a gente cai numa cama, deita lá, está no hospital, qual é o lugar que você olha primeiro? Quando você abre o olho, você está deitado numa cama. E aí? É complicado. A gente tem que estar sempre atento. O que o Senhor quer que eu faça? E essa lição nos mostra isso. Lá no tópico 3, na parte 3, o Senhor fala sobre as vitórias de Davi, né? Vamos ler lá 2 Samuel, capítulo 5, versículo de 17 a 25. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Olha ele perguntando novamente: tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou, e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos dali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou novamente ao Senhor e lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeão até Gezer. Mais uma vez, mais 2 ou 3 vezes aqui, nesses versículos, ele pediu orientação ao Senhor. E o Senhor foi orientando como ele deveria fazer. O Davi sabia que pela força dele ele não ia conseguir. Aí me faz lembrar lá em Juízes, que tinha, se eu não me engano, 32 mil homens para combater aquele povo lá que estava lá. E aí Deus deu uma ordem e diz o seguinte: aqueles homens, quem se agachasse e quem não se agachasse, dependendo da forma como ia ser feito, ia ser escolhido. De 32 mil homens, ficaram só 300. Desses 300, olhando humanamente, como é que vai pegar e matar aquele povo todo lá? Eles não usaram nem arma. Foi só uma tocha, um grito, e derrubou aquele exército lá. E quantas das vezes a gente entra em pânico por causa de alguns ministros, por causa de alguns presidentes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em pânico por causa dessa guerra. Nós estamos orando pela Ucrânia para cessar essa guerra na Rússia. Tem muita gente morta. Tem muita gente refugiada, saiu dali, veio para o Brasil também. Estão aqui em Prudentópolis.
em outros lugares aqui do Brasil, venezuelanos, haitianos, nós temos orado por esse povo. Imagine você ter que sair daqui do Brasil para um país que você não conhece ninguém. Porque aqui está tendo uma guerra. E você não conhece a língua, não conhece a cultura, não conhece nada. E vem para um país para começar tudo de novo. Deixaram suas casas, porque tinham casas próprias. Tinha seus trabalhos, tinha sua vida. E teve que largar aquilo tudo e sair. Não deu tempo nem de pedir a Deus orientação. Eles tiveram que sair. Foram forçados a sair. Nós estamos aqui hoje num país rico, abençoado, porque em tudo que você planta, tudo dá. Mas a corrupção, a ganância e o poder, o roubo, não permite. Nós temos orado pelas nossas autoridades. Israel, o país de Israel, 63% de lá é seco, é um deserto. Quando eu estive lá, eu fiquei impressionada. Uma terra que mana leite e mel, gente. O sistema de irrigação deles lá, eles tiram do mar. Passei onde tinha bananeira, macieira, pé de laranja. Produzem parte de laticínios ali, leite. Tem a parte de hortifrutos granjeiros. A romã lá, a nossa é pequenininha, né? A deles é do tamanho de uma laranja. Suco de romã à vontade. E 63%, 70% dos países de Israel é seco. Seco, é um deserto. E Deus está cuidando daquele povo, por que não está cuidando da gente? Eu fiquei impressionada, porque se você sai daqui, pega um carro e vai para Santa Catarina, você olha para um lado, você vê verde, você olha para o outro, você vê verde. Sai daqui para ir para São Paulo ou para o interior do Paraná, é verde, cada paisagem linda. Ah, não. É pedra, rocha e seco. Pedra, rocha e seco. Você vai descendo para ver o Mar da Galileia do outro lado, e você vai descendo, e tudo seco, 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 seco. Está lá. Se Deus está cuidando daquele povo, por que não vai estar cuidando da gente? É impressionante o que eu vi lá. O templo foi destruído 2 vezes. Aí eles vão aterrando e fazem de novo. Destrói a cidade, a terra e faz de novo. Lá em Israel, aonde fica o túmulo de Davi, é como se fosse isso aqui. É uma divisão, as mulheres de um lado, os homens dos outros, os homens têm que entrar com kippah para poder entrar. É um respeito a uma cultura deles. É uma coisa que a gente também tem que aprender. E do outro lado, as mulheres, nós temos que colocar um lenço. Eles têm lá separado para entrar. Mas não quer dizer que esteja aí onde está a irmã. É aqui que ele foi enterrado. Mas aonde, não sei, porque está a não sei quantos metros de profundidade. Porque a cidade era destruída, eles construíam em cima. A cidade era destruída e eles construíam em cima. Aquele tanque de Beceba, onde ficavam muitos cegos ali, coxos e tudo mais, a gente está lá destruído. Aí a gente olhou, é um buraco. O guia turístico falou. Isso aqui é mais embaixo ainda, porque está sendo aterrado. Aí você olha para o povo judeu, quando houve aquele massacre por causa de Hitler, né? Onde houve o Holocausto. Você já viu algum judeu se vitimizar? Você já viu alguma vez judeu pedir esmola na rua? Alguma vez você viu o judeu pedir, não, eu vou pedir indenização porque o que vocês fizeram comigo? Eles vão se arrebentar, acabaram com a vida deles. Acabaram com a cidade. Eles vão lá, trabalham
e reconstrói tudo de novo. É interessante você ver uma menina de 13, 14, 15, 16 anos, com uma metralhadora e um fuzil atravessado para defender a terra que eles moram, porque eles estão todos sitiados. Israel está todo sitiado por palestinos e muçulmanos. Atrás do muro da lamentação, depois eu vou trazer aqui um banner, um painel aqui para vocês verem. O pessoal fala que é uma mesquita, mas não é. É o Monte Moriá que os muçulmanos tomaram conta. E ali não pode entrar nem cristão e nem judeu. Com certeza alguns ali negaram, falaram que não era cristão para poder visitar aquilo lá. A gente não entrou porque a gente não podia entrar. Tem um horário para entrar, mas a gente não entrou. E nada de Bíblia. Belém, Efrata, está totalmente tomado pela Palestina. Nós ficamos lá só 2 dias. Viemos embora, fomos para Jerusalém. Mas ninguém podia abrir a boca para dizer que era cristão, porque senão você ia ser massacrado ali. E nós aqui no Brasil temos a liberdade de falar de Jesus. Então vamos aproveitar essa liberdade para falar do amor de Deus. Vamos fazer essa liberdade de orar, de poder vir aqui, de poder cear com os irmãos, de poder ensinar nossas crianças. É triste, gente. É triste você olhar aquilo lá. E eles, com todo sofrimento, eles se levantaram. E glória a Deus que a maioria hoje lá já reconhece Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Glória a Deus. Alguns ainda continuam esperando o Messias, mas muitos já estão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E o que é mais impactante, 13 milhões de judeus fazem muito mais barulho do que 1 bilhão de muçulmanos. E trazendo isso aqui para a lição, que quando você obedece ao Senhor e pede o direcionamento a Ele, Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo prosseguir? Não é ficar odiando. Tomara que o pastor saia da igreja, tomara que a irmã fulana de tal saia desse carro. Não orem pelos pastores. Orem pelos nossos pastores e pelas nossas famílias. É para trabalhar em equipe, gente. Não é para afastar. É isso que o inimigo quer. Quanto mais equipe nós tivermos juntos, unidos, por isso que eu falei sobre a fé, a esperança, a obediência. Se um quebrar, quebra tudo. Então a gente tem que estar cuidando desse nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, colocando nas mãos do Senhor. E aqui a gente falando sobre as vitórias de Davi, né? Para nossos dias de hoje, lá no final da lição, na página 26, ele diz: a nossa situação hoje é diferente, mas o nosso Deus é o mesmo. Em todas as crises, Davi primeiro consultou ao Senhor, obedeceu ao que este mandou e viu a derrota dos inimigos. Como resultado, nossas crises espirituais, profissionais, no casamento, na igreja ou em outra área de nossa vida, têm que ser enfrentadas como Davi enfrentava as deles, consultando ao Senhor e seguindo seus conselhos. Cada crise é diferente. Não existem 2 problemas totalmente idênticos. Só o Senhor para nos instruir nas estratégias que temos de usar para resolver cada situação, e só Ele para nos dar a vitória. Vamos pegar uns exemplos. Quem teve mais de 2 filhos aqui? 3 em diante. Levantem a mão aí. Quem teve mais de 3 filhos aí? Os 3 filhos, ou os 4 filhos, ou os 5, são iguais? Visões diferentes. Aí vamos pegar os netos. Quem tem mais de 3 netos aqui? São iguais? Visões diferentes. E temos que tratar cada um deles igual. É fácil? Tem sempre um que vai se apegar mais à avó, que vai se identificar mais à avó.
tem outro que vai se identificar mais com o avô, tem a filha ou o filho que se identifica mais com o pai. Todos são diferentes, mas temos que tratar todos igualmente. E assim Deus faz conosco. Criou cada um de nós aqui de uma maneira singular, única. Ah, mas você é gêmeos com seu irmão, com a sua irmã, idêntica ou não, mas cada um tem a sua característica. Cada um é singular. Duas Constâncias, eu não tenho irmãs gêmeas, eu vou dar um exemplo. Duas Constâncias aqui, pode ter certeza que seriam totalmente diferentes. Duas Raquel, pode ter certeza que iam ser totalmente diferentes. Assim como os filhos, os netos. E Davi consultou o Senhor. E a lição ali fala, seja nas crises espirituais, profissionais, no casamento, ou até na igreja, né? Ou em outra área de nossa vida, nós temos que enfrentar como Davi enfrentava as dele, consultando ao Senhor. Será que nós estamos consultando ao Senhor? Né? Lá na página 27, Jerusalém estabelecida capital do reino, né? Quando Israel tomou posse da terra prometida, não conseguiu desalojar os jebuseus de Jerusalém. Davi e seus homens tomaram a cidade, que passou a ser a capital do reino. Davi e toda a sua família mudaram-se de Hebrom para a fortaleza da cidade de Sião, que passou a ser chamada cidade de Davi. Sião quer dizer fortaleza, lugar forte e refúgio. Também ele reforçou as defesas internas da cidade. Habitou Davi na fortaleza e lhe chamou, já li aqui, cidade de Davi, e foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Ele não só morou ali, mas ele também fortaleceu o que estava à sua volta. Tudo isso estava no plano do Senhor. Em Jerusalém será construído um templo, onde Deus será cultuado e todo judeu piedoso subiria para lá a fim de adorar. Até os exilados oravam, olhando em direção a Jerusalém. Depois, em cânticos e profecias, Jerusalém passou a ser símbolo importante do trato de judeus com os homens. E aqui tem uma coisa que eu achei interessante. Coloca lá para mim Salmo 125, 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. A posição de segurança daqueles que confiam no Senhor. A posição de segurança daqueles que confiam no Senhor. A segurança que você tem, eu confio no Senhor, Ele vai fazer o melhor. Mesmo que eu olhando, não acho o melhor. Mas Ele sempre vai fazer o melhor para cada um de nós. Em Salmo 48, de 1 a 3. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, e belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Com as alturas de Zafão é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua própria proteção. O próprio Deus seja a defesa do seu povo. E aí a gente fica olhando. Quantas vezes a gente se desespera, né? Lá no final ali, na página 27, no tópico 2, ele fala Davi e Cristo. Para os judeus, o Messias seria filho, descendente de Davi. Assim, o cego de Jericó saudava ao Senhor, pois ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus era herdeiro legítimo do trono de Davi. Como o anjo anunciou a Maria, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí vem falando sobre vai fazendo a referência aqui das genealogias em Mateus e Lucas, comprovam isso.
E a conclusão aqui do autor que ele diz: é notável como todas as situações difíceis, Davi sempre recorria ao Senhor. Será que nas nossas dificuldades nós recorremos ao Senhor? Né? Apesar das aparentes impossibilidades, Deus conduziu tudo para Davi, se tornar rei sobre um Israel unido, fazendo com que se cumprisse o ministério para ele reservado. O Senhor trata conosco da mesma maneira. Se nós lhe obedecermos, cuidará que cumpramos o ministério planejado para nós, pois ele é fiel. Vamos ver lá em Efésios 2, 10. Nossa, esse barulho está complicado. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus preparou. Então vamos fazer essas obras, porque é Ele quem nos protege, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ajuda. E que o Espírito Santo de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude, não só hoje, mas em todos os dias. Ter esse ministério de louvor aqui, quando os irmãos ali, juntos, estão aqui cantando o quarteto, estejam abençoando a vida deles, estejam abençoando suas famílias, abençoando as crianças, abençoando todo o ministério, abençoando o pastor, independente se gostam dele ou não. Ele foi instituído pastor. Nós temos que orar, pedir ao Senhor a orientação. E nós estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Né? E ai de nós se não fosse o Senhor na nossa vida. Alguma palavra? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Irmão Joel? Obrigada. Bom dia, irmão, graça e paz.